Sequência hoje é o capítulo 36. O capítulo se chama Mãe e Filhos. No capítulo anterior, então vocês se lembram que falou sobre o culto, né, que eles fizeram lá, aquela casa, aquele ambiente extremamente iluminado, né, que o Aniceto e o André Luiz e mais o Vicente chegaram. E nós vimos, inclusive, no capítulo 35, que se chamava Culto Doméstico, várias coisas nós aprendemos, mas inclusive algo que, de certa forma, causa uma certa dúvida, ou geralmente a gente faz uma ideia e que nem sempre é aquilo. Vocês viram que na hora que a senhora, a dona da casa, né, Dona Isabel, ela com mediunidade, eles leram os textos evangélicos, né, ou espíritas, e depois quando ela foi dar a interpretação, ela teve o auxílio de um espírito envolvido ali com a casa, um espírito, um mentor da casa, e é a característica também que chama a atenção, além de muita coisa que a gente aprende naquele capítulo, é o fato de que muitas vezes a gente acha que o espírito do médium sai totalmente do corpo e outro espírito toma o corpo dele, né? Entra. Mas nós vimos que através de um toque, né, do espírito na cabeça, ali na fronte, na testa da senhora, né, ela capta o pensamento dele e passa mediunizada, então ela consegue exteriorizar aquilo que ele passa em pensamento. Mas outra coisa que a gente viu é que ela não consegue passar tudo. O pensamento do espírito que está ali ajudando, ele muitas vezes ele é muito mais evoluído, elaborado, ele diz muito mais, mas é limitada a fala do médium, a nossa fala humana, né? Ela é muito limitada se a gente comparar com o que o pensamento traz, e principalmente um pensamento de um espírito evoluído. Então, o que as crianças ouviram ali foi principalmente o que a Dona Isabel conseguiu verbalizar, passar para ondas sonoras, mas da maneira que ela consegue captar. E existem médiums mais depurados, alguns ainda que têm uma interferência. Então, isso deixando muito claro para a gente que não existe um padrão que é único para todas as comunicações mediúnicas, né? Existem uma série de fatores que podem influenciar nessa comunicação. Mas foi isso que nós vimos então no capítulo passado. E então tinha acabado de acontecer esse momento, né, do Evangelho. Vocês se lembram que elas falaram sobre uma passagem que uma das filhas trouxe, né, de uma menina que tinha se suicidado, e aí foi todo o comentário com relação a esse episódio. E aí então acabou o culto, o evangelho no lar ali daquela família. O capítulo seguinte vai falar sobre essa mãe, essa senhora que cuida sozinha de 5 filhos, e que nós também já vimos nos capítulos anteriores que o marido dela, o Isidoro, já partiu para o plano espiritual, e por isso ela cuida com muita dificuldade, mas com muita fé, com muita força, com muita resignação. E também nós vimos que tem uma das crianças ali que não tem o mesmo padrão vibratório. Ele está um pouquinho atrás na evolução espiritual se a gente comparar com o da Dona Isabel e das outras irmãs. E aí vamos ver então o que, que tem a dizer nesse capítulo. No comentário evangélico, então aquilo que a Dona Isabel falou, que foi a comunicação do Fábio Aleto, né, aquele espírito mais iluminado, esse comentário evangélico aqui, então, que o André Luiz está falando, nesse comentário eu recolhia observações interessantes. Então, naquele episódio de tudo aquilo que o André Luiz presenciou, ele viu muitas coisas interessantes que ele vai agora passar para a gente. Tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia. Então vocês se lembram naquele episódio que a Ismália, ela cantou, mas o André Luiz, ele falou, ela não estava falando, não estava pronunciando através de palavras, mas a gente estava ouvindo. Então, através do coração dela, da vibração do coração, do pensamento, é que eles ali no plano espiritual
conseguiram ouvir tudo que a Ismália tinha para dizer. Mas vocês se lembram também que o André Luiz falou: eu não conseguiria passar em palavras tudo aquilo o que eu ouvi dessa vibração da Ismália naquele momento. E agora o que ele vai fazer uma comparação do que aconteceu naquela reunião ali entre eles é um pouco sobre isso. Então, tal qual no caso da Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. Então, olha isso que interessante, mostrando que os espíritos, a mensagem que eles trazem muitas vezes, né, num ambiente mediúnico, num trabalho de uma casa ou numa oração, até dentro de um lar, né, vai muito além do que a gente, encarnados, consegue ouvir. Então, a interpretação do Fábio estava cheia de maravilhas que transcendiam a capacidade receptiva da Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Então, é uma informação que é importante para que a gente entenda, porque se nós presenciamos, por exemplo, um trabalho mediúnico, a gente tem que ter essa noção de que existe um limite do que é passado para nós, os encarnados, e existe algo muito mais amplo que está acontecendo no mundo espiritual, principalmente para aqueles que são mais evoluídos no mundo espiritual. Porque os que são mais materializados, os que são mais limitados ou ainda muito inferiores, não captam também toda a grandeza que um espírito iluminado traz, muitas vezes. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos captando cada vez muito mais as bênçãos do céu. Então, hoje se nós muitas vezes já ficamos encantados, né, com o que a gente percebe, sente ou ouve num ambiente religioso, seja ele qual for, inclusive. No mundo espiritual, ou à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo aumentar a nossa capacidade de receber tudo aquilo que tem para ser ofertado. Então, a nossa evolução, inclusive, envolve isso. Envolve a nossa a dilatação do que nós somos. E quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade, imagine como se fosse um recipiente, um copo, uma jarra, um copo, algo maior ainda. Quanto maior é o nosso recipiente, maior é o que a gente vai conseguir receber dessas bênçãos que vêm do alto. E por enquanto nós temos um limite. E a gente não consegue receber além disso. Mas a nossa evolução espiritual, ela busca justamente isso. O crescimento, né, o engrandecimento dessas nossas capacidades, principalmente de receber e de doar. E aí então ela falando isso, né, que a Dona Isabel, ela retinha só uma parte de tudo aquilo que o espírito estava ali falando naquele momento. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna. Enquanto que nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Então, se a Dona Isabel falou algo que está traduzido aqui para a gente, e aquilo já foi maravilhoso, no mundo espiritual eles receberam algo muito mais amplo, muito mais bonito, muito maior. Então fica muito claro aqui que as crianças ouviram o que o médium consegue verbalizar, mas no mundo espiritual era muito mais. Sempre solícito, o instrutor esclareceu. Não se admirem com o fenômeno. Então, isso é algo comum, né? Nesse intercâmbio que acontece do mundo espiritual com nós, o mundo encarnado. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Então, é por isso que muitas vezes algumas pessoas elas sentem e vibram muito mais com algo que está sendo ali colocado numa palestra, numa
numa oração, num passe, numa missa, seja lá onde for. Mas cada um recebe mais luz ou menos luz dependendo da nossa capacidade. Então, para alguns, a mesma comunicação pode ser algo sublime e para outros não pode parecer nada tão grandioso assim. São coisas, isso daí, na verdade, vocês se lembram que no começo do capítulo, né, do livro aqui dos mensageiros, se eu não me engano, foi no começo desse capítulo, desse livro que a Narcisa falou. Quanto mais a gente cresce, parece que maior é a importância da mensagem de Jesus. Então, quanto mais a gente eleva o nosso padrão, parece que mais bela ainda fica a mensagem de Jesus e todo o Evangelho. Então, cada um receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. E é por isso que existe a necessidade de nós trabalharmos a nossa ampliação, a nossa evolução. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Então, olha isso, da mesma maneira que existem os que aproveitam muito mais, o que o Aniceto aqui está falando para o André Luiz é que no mundo espiritual também tem aqueles que não aproveitam quase nada ainda, não conseguem, não têm capacidade para isso. E olha a comparação que o Aniceto fala para o André Luiz. Alguns espíritos aqui juntos conosco aproveitam ou compreendem menos do que as crianças. As crianças ali do mundo encarnado, ali das filhas da Dona Isabel, experimentam ainda grandes limitações. Então também isso faz a gente pensar no seguinte: muitas vezes a gente fala e explica para uma pessoa algo e a gente acha que porque a gente entende daquela maneira, a pessoa também é obrigada a entender da mesma maneira que a gente, mas não é assim. Cada um está num tempo. Nós mesmos, por exemplo, às vezes uma pessoa mais evoluída vem e fala, e para aquela pessoa aquilo está muito claro, mas se nós temos um limite, nós talvez não entenderemos tudo aquilo que aquele irmão está querendo nos passar. Então, existem limitações que é inerente do grau evolutivo de cada um dos que nós estamos considerando. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Então, apesar de existir um grande respeito, uma concentração muito grande, existiam níveis diferentes de aproveitamento porque existiam limitações ou não, né? Ou capacidade de absorção muito maior. Fábio Aleto sentou-se em plano superior. Depois da comunicação, ele foi e se sentou, pelo que descreve aqui, né, num nível mais elevado, né, com relação talvez ao padrão que a gente conhece de alto, baixo. Ele sentou num plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito, para conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Então, olhem isso, acabou, né, aquela comunicação, o Fábio Aleto que deu a comunicação se afasta e fica acompanhando do alto, né? E o Isidoro, não, ele estava mais junto ali o tempo todo com a família, até porque as crianças e a mãe iam conversar. E o Isidoro, como pai, ainda também um espírito protetor da casa, queria estar diretamente colocado ali com todos esses da família dele. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, então aquela penúltima, né, da escadinha, porque era 9, 7, 5. Então a Marieta, que era essa de 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor. Então olha isso, né? Acabou a oração, eles ficam ali digerindo um pouquinho, absorvendo tudo aquilo que eles receberam, e é um momento de conversação. E aí a pequenininha fala, olha o que ela fala para a mãe dela. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Então olha a situação, primeiro, né? Olhem a situação que essa casa, que é uma casa de luz,
está vivenciando de experiência no mundo encarnado. E olha a dúvida da menininha, né? Porque se ela entende que eles são tão protegidos, são tão amparados, se Jesus é o mestre de todos, por que que Jesus está permitindo que eles ali naquela casa só tenham uma refeição por dia? Eles só fazem uma refeição por dia. Na casa de Dona Fausta, então a Marieta ainda continua, né? Na casa da Dona Fausta, eles fazem duas refeições. Almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? Então, olha isso, quando o Isidoro ainda estava encarnado, eles tinham uma condição um pouquinho melhor financeiramente. E agora, com a partida dele, está mais difícil. A dona Isabel está tendo dificuldade de conseguir manter a família, né, a casa. Apesar de toda a fé, de toda a confiança, de toda a força, de todo o equilíbrio que ela tem, a menininha está perguntando por que será que está acontecendo isso com a gente? Se Jesus é tão bom. E olha agora a resposta da dona Laura, da dona Isabel. A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Então, olha isso. O que, que é uma mãe tentando driblar a situação com uma filhinha perguntando por que eles não podem comer mais. E olha o que a Dona Isabel, como um ser mais espiritualizado, responde. Ora, você talvez não deva se preocupar tanto com as necessidades da nossa carne, né? Mas ela sabe, ela sente, né? Porque olha como fala, né? Algo triste falou. Então ela está falando, é claro que com um pesar sobre a forma que ela tem que acalmar a filha. E aí ela fala: há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Então, olha o que a dona Isabel está falando. Apesar de você estar falando que a gente só come uma vez por dia, já faz muito tempo que a gente lida da nossa vida dessa maneira, mas há muito tempo nós ainda estamos extremamente saudáveis. Então, quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Então, olha isso, a Dona Isabel ainda completa falando. Você então deve perceber que nós não estamos tendo a menos, nós estamos saudáveis. E chamando a atenção que muitas vezes os exageros, né, o que é demais, o que é a fartura, a aparente fartura, traz consequências para a saúde, muitas vezes para o prejuízo da saúde. Então, olha, quanto benefício nós não estaremos colhendo dessa frugalidade de alimentação, ou dessa alimentação tão no limite, né, das necessidades do nosso corpo. Então, essa foi a resposta que a dona Isabel deu para a pequenininha, de 7 anos. E aí, Joaninha interveio. A Joaninha, se eu não me engano, era aquela mais velha que trouxe a mensagem, né? Joaninha interveio acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Então, olha isso, a mais velha falando, né? É verdade a mamãe falando, porque tem muita gente que tem mais do que isso que nós temos para nos alimentarmos, e essas pessoas sofrem com problemas de saúde, com os problemas das pressões altas, da diabetes, de uma série de coisas que o exagero muitas vezes traz. Então, elas as duas ali tentando fazer com que a pequena entendesse de maneira benéfica, né? De maneira a encarar tudo aquilo não como um mal, mas como um benefício até que eles tinham. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada. Vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Então, se a gente está aqui passando por essa pequena necessidade, no limite ali do que a gente poderia ter de conforto material, mas olha o que a dona Isabel está falando. Vocês têm que saber que quando a gente passa por isso, sem
né, revolta, ou abençoando, né, como ela fala. Jesus abençoa todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Então agradeça a uma refeição que a gente tem. E não se queixe da outra refeição que a gente não tem. Então é agradecer o que temos. E não assim ficarmos pesarosos, né, ou com dificuldade, ou muitas vezes reclamando do que ainda nós não podemos ter. E aí ela ainda fala: é verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Então eles talvez não tenham o exagero, o supérfluo, aquilo que muitas vezes a gente pode considerar como o necessário para um conforto, né, da nossa vida. Não, aí vamos tentar extrapolar um pouquinho isso, né? Não é só da questão da alimentação, é da questão do que a gente tem à nossa disposição na nossa encarnação, de dinheiro, de bens, de conforto, da alimentação, de tudo. O que a gente tem já é o estritamente necessário, e isso é o que nós já devemos agradecer, ou nós estamos sempre querendo algo mais, um pouco mais? Isso é pouco. Isso não garante a minha estabilidade ou não garante o meu futuro, porque é o pensamento de muitos de nós, né, que ainda vivemos aqui com as inseguranças, né, com as dúvidas de uma vida encarnada. E ainda ela segue: temos a nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Por que nós vamos reclamar, né? Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Então, deixando para as crianças ali um certo conforto, porque a dona Isabel, ela vê, né? O Isidoro que está ali ainda, então ela sabe que ela não está desamparada. Muitas vezes a gente não vê, porque nós não temos a mesma mediunidade que, por exemplo, a dona Isabel ou muitas pessoas têm. Mas nós vamos confiar como? Existem os sinais, né? Existem o sentimento, a intuição e os sinais que vão acontecendo na nossa vida que vão mostrando que a gente não está desamparado nunca. Mas a dona Isabel vê. E ela está passando para a menininha essa segurança. Sim, o seu pai já foi, ele já desencarnou, está do lado de lá, mas ele está aqui com a gente. Tenham a certeza disso, que ele está trabalhando para que nós ainda estejamos bem. E nessa altura, então, da conversa, né, nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Então, olha isso, né? Até no mundo espiritual, os espíritos estavam comovidos com aquela pergunta da menininha. E a forma que a dona Isabel estava tentando tranquilizar a menininha, falando para ela que o pouco era suficiente, que ela poderia e deveria agradecer ainda por isso que eles têm, apesar dela ter vontade de comer mais por dia. Noemi, a caçula pequenina, então aí a menorzinha, né, a de 5 anos, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que a dona Cora nos trouxe domingo. Olha isso, a menininha, a pequenininha, como a gente sabe, né, que até os 7 anos de idade, toda criança tem ainda uma sensibilidade maior para o mundo espiritual. Por isso que a gente ouve muitas crianças falarem que estão conversando com um amigo invisível, com alguém, vê o vô, vê alguém conhecido da família que já foi. E aí, aos 7 anos, geralmente se encerra essa sensibilidade para alguns. Para outros, a gente sabe que continua. Mas olha só, a pequenininha de 5 anos confirmando o que a dona Isabel falou. Eu vi o papai trazer, segurar o bolo junto que a dona Cora. Imagina o envolvimento do mundo espiritual, do pai principalmente, que ali do lado de lá se preocupa também com o mínimo dessa família. E envolve de alguma maneira alguns seres encarnados que têm essa sensibilidade de se preocupar com o outro. Talvez essa dona Cora, uma vizinha ou uma conhecida. E ali então a espiritualidade vai lá e envolve aquela criatura, porque ela tem essa sensibilidade. Então são os seres aqui encarnados que conseguem ver a necessidade do outro, conseguem se preocupar com a necessidade do outro e falar para aquela pessoa ou intuir:
faz um bolo, leva para eles estão passando necessidade. E olha isso, a menininha viu o pai chegando junto com a dona Cora, segurando o bolo, porque o pai queria oferecer para os filhos um bolo que vinha de fora, vinha de uma doação. E aí a dona Isabel confirma, né? Também vi Noemi, disse dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Então, a dona Isabel passando uma confiança muito grande que ela tem, porque ela tem um amor muito grande e ela tem uma fé muito grande. E qual é a função, né, dela, principalmente naquele momento, com tantas crianças que estão começando a jornada, né? Passar essa necessidade do amor e da confiança, né? Então saibamos amar e esperar, porque todos aqueles que se amam no mundo espiritual ou no mundo material estão ligados de alguma maneira. Então tenhamos a certeza da proteção de Jesus e de toda a espiritualidade maior que nos envolve. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quer dizer, ela se convenceu, né? E aí ela ficou tranquila com aquela angústia que ela estava, e a dona Isabel, e a Joaninha, e a Noemi, né, que é a mais nova, de certa forma conseguiram envolver a Marieta e dissolver aquela angústia dela, né? Então agora ela, absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Olha isso, agora a pequenininha pensando, realmente, nós temos a senhora e a senhora é o nosso porto seguro. E aqueles que não têm nem como um pai e uma mãe, né? E os mendigos, né? Que estão abandonados pelo mundo. Talvez não comam nenhuma coisa, coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. Então, olha isso, a menininha percebeu que realmente ela tinha que agradecer, porque ela ainda tinha Dona Isabel e ela tinha uma refeição. E tem pessoas que não têm nem isso. Então, e tem pessoas que não têm nem isso e que ainda assim também nos mostram extrema fé, extrema força. Não, são pessoas que passam por necessidades ainda muito maiores e não reclamam. E costumam transmitir, né, essa força. Ao exemplo do que a gente vê muitas vezes, né? Realmente, de pessoas que sofrem mais, a exemplo do que a gente vê das coisas que acontecem, né? Que o que a Fraternidade Sem Fronteiras nos mostra, né, nos países lá na África e tudo mais. Aquelas pessoas sofrem um absurdo que a gente não consegue nem imaginar e elas têm sorriso no rosto. Elas têm o tempo todo algo para poder sempre dar conforto, dar esperança, dar força. Então, nós não sabemos o que é o mínimo, né, necessário para cada um de nós. Cada um lida de maneira diferente com as dificuldades, mas nós, se prestarmos atenção, nós temos sempre o que agradecer. A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca devemos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Então, olha isso, né? Agora a dona Isabel até reconhecendo algo a mais. Se a nossa situação fosse mais abastada, talvez nós estivéssemos num prejuízo maior ainda. Talvez vocês não estivessem entendendo o que vocês estão conseguindo entender e agradecer se vocês estivessem com coisas sobrando de recursos financeiros, com relação à alimentação. A maioria das pessoas que tem demais não consegue nem ser grata
a tudo aquilo que tem, porque não sabe o que é ter pouco, não sabe o que é não ter. Ao passo de que aquelas pessoas que passam necessidade, que passam com o mínimo, eles são geralmente os que mais agradecem, porque eles reconhecem o quanto vale aquilo que eles têm. Então é um capítulo, principalmente, que nos fala muito sobre isso. Sobre o supérfluo, o necessário, o quanto nós muitas vezes aprendemos com o pouco e o quanto que muitas vezes o muito nos atrapalha. Observei, porém, que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos. Olha isso, né? Agora chamando a atenção para o fato daquele menininho que destoava do padrão vibratório de todos os outros ali daquela casa. Então o André Luiz está notando isso, que ele está vendo que todos ali estão crescendo, agradecendo, discutindo de maneira elevada tudo aquilo que está acontecendo, mas o André Luiz agora nos chama a atenção que o menino não compartilhava daquela compreensão. Ele não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos, porque o que estava acontecendo ali era uma enxurrada de bênçãos que vinha do alto para promover essa compreensão, essa tranquilidade de toda a família. Mas o menininho ainda não conseguia alcançar aquilo. Então, entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas. Então, as 5 ali, o tempo todo, estavam envolvidas em troca de vibrações de luz constante. Então, era uma conversa que o tempo todo só deixavam elas cada vez mais em bem-estar, né? Em harmonia, em um sentimento de equilíbrio, de paz. Como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante. Então, apesar de todas elas ali estarem compreendendo dessa maneira aquela dificuldade, ele não. Ele não enxergava tudo aquilo como bênção, ele enxergava aquilo como pedra, como uma pedra que realmente era algo que estava atrapalhando a vida dele, algo que estava fazendo mal para ele. Então, a mesma situação para alguns espíritos é motivo de crescimento e para outros não. Então vamos ver como que ele estava lidando com aquilo agora, né? Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. Então ele não acessava aquele padrão vibratório de compreensão, de tranquilidade, de confiança, de fé. De quando em quando, então até agora, ele só estava ouvindo aquela conversa entre elas, mas interiormente ele não estava aceitando. E então, de quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente. Então, olha isso. A hora que elas deram uma brecha, ele por enquanto só estava dando aquelas risadinhas, né, como quem não está engolindo. Ironicamente, até o momento em que elas deram uma pausa e ele, não com o mesmo respeito que as meninas, então olha como a postura dele também é diferente. Menos respeitosamente, ele fala: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Olha a pergunta, né, de alguém que, que não aceita, que está revoltado com aquilo tudo que eles estão vivenciando. Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Olha a resposta da Dona Isabel, né? Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir. Então, olha isso, ela não está falando, é claro que quem tem recursos diferentes dela estejam totalmente condenados. Porque se ela está falando que a pobreza é uma excelente oportunidade de elevação, a gente pode então pensar exatamente o contrário. Então, quem está dentro da riqueza, então está condenado. A gente vai ter que lembrar que Jesus foi muito claro também com relação a isso, mas é algo que não é, a gente não pode entender como algo fechado. Aumentam as responsabilidades daqueles que têm mais condições. Porque Jesus falou, né?
Não sei se vocês se lembram da passagem no Evangelho que fala do jovem rico. O jovem que chega até Jesus, que estava embebido com toda a sabedoria de Jesus, e fala para Jesus que ele faz muita coisa boa. Ele já aprendeu muito do que Jesus falou. E só que ele fala assim, mas eu quero ainda aprender mais. E aí Jesus fala para ele, então se você quiser ir além, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. E ele não consegue fazer aquilo. E aí, na sequência, no Evangelho, Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falando isso é algo que a gente tem que considerar muito bem. Então, mas olha o que a Dona Isabel agora está falando. Porque ela está falando que a pobreza é uma das melhores oportunidades de crescimento que estão ao alcance deles. Mas ela fala: estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. É algo que a gente tem que refletir, assim, caminhar para uma reflexão que não acaba aqui. O capítulo abre uma margem de reflexões que vão muito além da nossa capacidade, inclusive. Mas, por isso que eu citei a passagem do Evangelho, que Jesus é muito claro. Mas a Dona Isabel também, se a gente for atrás do que Chico Xavier, a espiritualidade diz através do Chico Xavier, eles mostram justamente isso. Que não quer dizer que quem tenha posses não faça coisa boa, porque a gente conhece inúmeras pessoas que passaram pela Terra e foram ricas e que promoveram inúmeras possibilidades de crescimento e sustento a uma série de famílias. Mas qual que é o problema daquele que detém muita coisa? O apego, a dificuldade de deixar para trás aquilo para seguir Jesus. Exatamente o exemplo do jovem rico. O jovem rico não conseguiu. Estava além das possibilidades dele, porque ele fazia caridade, fazia bondade, mas ele não conseguia se livrar daquilo. Por isso que essa pessoa tem dificuldade de entrar no reino dos céus. Porque ele não consegue se enxergar sem tudo aquilo. E aí ele fica apegado a essa materialidade e não consegue se espiritualizar ainda mais. Então não quer dizer que nós temos que tirar a ideia daquilo que a gente traz, né, das religiões do passado, né? De que então quem não está totalmente espiritualizado ou perfeito está condenado para o resto da vida, vai para o inferno. Não, ainda tem bagagem para conseguir se despejar, para deixar para trás. Então, olha isso, como ela fala: os ricos têm uma grande tarefa a cumprir, mas os pobres, além da tarefa deles, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar amizade sincera, porque no meio dos ricos, a gente não sabe se a pessoa está chegando perto da gente porque ela tem interesse, porque ela quer que a gente ajude ela financeiramente ou porque ela quer chegar perto por uma posição social. Mas na pobreza, quem chega perto é quem gosta da gente de verdade. Então, na pobreza é mais fácil encontrar. Então, aqui também não está falando que só na pobreza que a gente encontra uma amizade sincera. Mas é mais fácil você encontrar uma amizade sincera na pobreza do que nos milionários. A visão da assistência de Deus. Então, olha isso. Na pobreza também é mais fácil você enxergar que Deus está fazendo algo por você. Porque na pobreza as dificuldades acontecem e o auxílio chega. E aquilo fica claro que é a mão de Deus, é a mão da espiritualidade intervindo. Na riqueza, muitas vezes, o que só se vê é preocupação, é coisas acontecendo que desagradam, é desconfiança, é uma pessoa que começa a duvidar daquele, do outro. Então a visão da assistência de Deus também é mais clara na pobreza.
os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. Então, tudo isso fica mais evidente, mais fácil. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Então, olha aqui também mais uma observação que a gente tem que. É como eu falo, né? Toda essa obra do André Luiz, cada vírgula tem um motivo de estar ali. Cada frase. Então, eles estão, primeiro, mostrando que a pobreza tem não só o que a gente enxerga muitas vezes aqui na Terra, que às vezes a gente acha a pobreza como a pior das coisas. Agora, espiritualmente, a gente está vendo que é uma possibilidade muito maior do que na riqueza, porque na riqueza aumentam as responsabilidades. Mas agora o que a dona Isabel também está falando para o filhinho dela que fez aquela pergunta? Ela não está se referindo à pobreza daqueles que não trabalham por preguiça. Então, por exemplo, alguém que passa necessidade, mas que tem capacidade de fazer algo por alguém, de trabalhar, é saudável, mas não faz. Por quê? Ou porque não se enquadra às leis da sociedade, ou porque se revolta com a sociedade, ou porque é preguiçoso, não quer saber de trabalhar, porque não quer responsabilidade. Então, não é essa pobreza que a dona Isabel está falando. A dona Isabel está falando da pobreza daqueles que continuam lutando, daqueles que continuam não se revoltando, como ela falou logo no começo, porque no caso do menino, o menino poderia tomar, até quando crescesse, um caminho um pouco diferente do que a dona Isabel e as filhas dela provavelmente tomam e tomarão. O menino, por conta da revolta, da não aceitação daquilo tudo que ele está vivenciando, ele às vezes se envereda por um caminho muito mais difícil. Ele pode continuar pobre, mas ele pode não aproveitar tudo isso que a situação favorece no caso da dona Isabel e das filhas. Então, voltando também à mesma coisa do que nós estávamos falando com relação à compreensão do que o Fábio Aleto falou. Então, a capacidade de absorver a bênção depende de cada um. Então, aqueles que não têm ainda a mesma dilatação do recipiente, eles vão pegar um pouquinho só daquela bênção, daquela água abençoada que desce e, infelizmente, ainda tem um caminho longo para poder dilatar tudo isso e estar numa condição como a da dona Isabel. Então, a dona Isabel falando isso. Então, eu não estou me referindo à pobreza dos ociosos e dos ingratos dos caminhos terrenos. Então, aqueles que resolvem caminhar pelo caminho ou da bandidagem, ou da ociosidade, que não querem fazer nada e querem que as pessoas deem para ele. Então, a dona Isabel agora vai falar aqui, claro, refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Então, da mesma maneira que a pobreza, né, pode ter o lado bom e o lado ruim, da mesma maneira o que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles discorrem sobre o assunto bem-aventurados os aflitos. Eles falam, eles esclarecem que Jesus não estava falando de todos os aflitos. Porque aflitos somos todos nós. Todos nós temos algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento. Mas tem os aflitos que passam com fé, com resignação, e tem os aflitos que são os revoltados. Então, não são esses os bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos são os aflitos que passam ainda com a mesma fé, com a mesma determinação que Jesus veio nos mostrar a ter, né? E é o que a dona Isabel aqui está falando com relação à pobreza. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Então, o que a gente falou ali atrás. Aquele que é muito rico, ele muitas vezes ele não vai conseguir discernir se aquela pessoa está perto dele por interesse ou porque realmente gosta dele. Se continuaria do lado dele se ele perdesse tudo. Então, o homem de grandes possibilidades tem dificuldade, muitas vezes, de identificar isso. Crente que de tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção.
Então, mostrando mais uma vez a dificuldade. Porque aqueles que estão numa situação de conforto aqui na terra, quando passam por dificuldade, maldizem a Deus, né? E aquele que está passando por dificuldade, quando recebe uma migalha, bendiz aquela bênção que está acontecendo na vida dele. Então, é uma coisinha mínima que, para alguns, é motivo de extrema gratidão, e para aqueles que estão lá em cima, é uma coisinha mínima que às vezes perde ou acontece de desgosto, que já condenam e já, na verdade, se revoltam contra Deus e falando que Deus não gosta dele, esqueceu dele, porque às vezes perdeu alguma coisa de uma ação, de uma propriedade, teve um prejuízo aqui ou lá. Para eles, isso passa a ser o motivo principal da vida. E por isso que não conseguem se desapegar. E para eles, ela segue ainda falando, né? O que acontece com os ricos, né? Os que são abastados financeiramente. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afastam das bênçãos da natureza. E em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e de confiar no mundo. Então, são aqueles que possuem muito, que são desconfiados de tudo. E não conseguem viver alegre, porque estão o tempo todo preocupados com todo aquilo que eles possuem, né? Aquela fortuna, aquelas propriedades, e aquilo passa a ser uma preocupação constante. A proteção dos bens, da casa, se vai entrar, se vai vir ladrão, se não vai. Desconfia de tudo e de todos e vivem presos a tudo aquilo que conquistam. Então, isso é exatamente o contrário de tudo que Jesus veio nos mostrar. Então, mais uma vez, só lembrando que passaram pessoas pela terra que possuíram bastante, mas que não deixaram de cumprir a grande missão que eles tinham. Mas que na maioria das vezes é o que Jesus disse. É mais difícil para aquele que muito possui de bens materiais, porque o que nós estamos buscando é a espiritualização e não a materialização. Quanto mais a gente deposita a nossa felicidade no material, mais decepção a gente vai ter a hora que a gente tiver que partir para o mundo espiritual. Porque tudo que é material vai ficar. Apesar da beleza da opinião. Então, olha isso. Karen, você quer falar alguma coisa? Eu não sei se tá. Eu não tô te ouvindo, Karen. Ouvindo? Oi, agora sim. Agora tá, né? Eu tô lembrando de uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante, que ele fala, né, que talvez o muito é uma prova muito mais difícil do que a restrição, né, financeira, de bens. E ele fala que como a gente vive num mundo onde o bem material existe, né, a gente está num estágio evolutivo em que existe o dinheiro, existe o bem material, o que a gente tem que saber é se relacionar com esse bem material, é essa relação entre o espírito encarnado e o bem material que vai fazer com que a encarnação seja proveitosa ou não, principalmente em relação àqueles que possuem mais, né? Ele fala, não tem problema nenhum, às vezes a pessoa está aqui por muito trabalho, por algum motivo, ela passa a ter uma situação financeira bastante confortável. Mas o que vai tornar a encarnação produtiva ou não é como ela vai se relacionar com esse bem material que ela tem. Exatamente, Karen. É a questão do apego a isso, né? Então você pode administrar recursos, mas se a gente tiver sempre consciência de que nada daquilo é nosso, é tudo bênção que Deus está deixando na nossa mão para que a gente use de maneira benéfica, né? Então o apego é o problema. Então o possuir ou ser possuído por aqueles bens, né, cara? Então é porque a gente E também ele não pode. fala isso, ele complementa, né? E às vezes a pessoa tem muita coisa
e ela aproveita isso em benefício do próximo, né? O que é o mais importante ainda. Exatamente. Mas que é uma prova maior, é. Porque as armadilhas são muito maiores, né, Karen? Então, porque Ah, nós, com com certeza. as nossas necessidades materiais de sobrevivência, a gente acaba caindo nessas armadilhas. Então, é uma prova maior ainda quem tem mais dinheiro do que a pobreza. É exatamente o que esse capítulo também nos traz, né? E aí, olha isso, né? A dona Isabel acaba de falar tudo isso para o filhinho dela, aquele filhinho que não entende dessa maneira. E olha aqui, apesar da beleza profunda daquela opinião, então o André Luiz comentando, né? A espiritualidade toda envolvida, provavelmente, né? Toda aquela espiritualidade, junto com a dona Isabel, deram essa resposta para o menino. E apesar da beleza profunda de tudo isso que nós lemos aqui agora, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Então é o espírito endurecido, né, que ouve tudo aquilo que é uma bênção, né, que ele poderia absorver, mas ele não tem ainda essa capacidade e aquilo não consegue entrar, não consegue assimilar. E ele responde dessa maneira: infelizmente eu não concordo, não posso concordar. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Olha o que ele está falando, né? Provavelmente é o que os meninos da escola dele conversam sobre também as necessidades materiais, a riqueza e a pobreza, né? E agora ele fala isso para Dona Isabel. Não precisa nem ser adulto para entender isso. As crianças do jardim da infância entendem diferente. E aí Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui, com noção de responsabilidade, acentuou. Então, ó, prestem atenção também que a dona Isabel não passou a ser grossa. Mas olha isso, que ela passou a ser, adotar a uma postura de quem instrui com firmeza, com a noção de responsabilidade. Ela aí acentuou, então ela respondeu para ele: Não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode progredir sem a bênção dos frutos. Então, olha a comparação que ela fala. A beleza que o mundo material encanta, né? Então, um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita, uma aparência bonita. Então, olha isso. É belo. Ela não está tirando o mérito do que é belo no mundo material. Então, mas olha isso. As flores são belas, mas a vida não pode prosseguir sem os frutos. O que dá a sequência da vida no mundo é a semente que está dentro dos frutos. Por isso que Jesus também fala muito sobre os frutos. Que frutos nós estamos gerando? Que tipo de fruto que nós estamos conseguindo passar para frente? Então a flor é bela, mas sem o fruto, a vida não dá sequência. Então, o que adianta tudo que é externo no mundo? Se não tiver o fruto, não vai adiante. Tranquilo, gente, até aqui? Gandolf, eu vi que você apareceu aí agora. Se quiser fazer um Tranquilo, Marco. comentário, pode fazer, hein? Não, nenhum. Tá tranquilo. Então tá bom. E aí, então, a dona Isabel continua ainda explicando para o menino, né? Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres, né? Muitos convites da mentira venenosa. Então, olha isso, você está ouvindo opinião de crianças que não têm ainda a elevação do que nós estamos colhendo aqui nesse local, com toda essa espiritualidade. E nós também, no mundo, vamos ouvir opinião de pessoas que muitas vezes vão nos convencer de que é necessário, sim, ter muita coisa para a gente não passar necessidade, para os nossos filhos não passarem necessidade. Mas Jesus falou porque nós não nos preocupemos com o dia de amanhã. Mas o mundo, a multidão ainda, muitas vezes no mundo, nos oferece opinião totalmente contrária de tudo que nós estamos lendo aqui e de tudo que Jesus nos falou. E aí ela fala, é preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou.
a senhora não considera razoável alugar esse salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel enquanto vim da escola. E ele nos pagaria muito bem para ter aqui um depósito de móveis. Olha isso. Eles provavelmente têm a casa e um local que tem gente que tem interesse até de poder alugar e pagaria. E isso resolveria o problema das necessidades maiores deles. Então o menino na rua também, por conta das necessidades que a alma dele alimenta, ele já até conversou com alguém tentando resolver o problema, porque agora ele é o homem da casa, né? Se a gente prestar atenção, o pai se foi, ele é o homem que deve estar pensando. Está faltando alguém aqui para suprir as necessidades. E ele falou com o seu Maciel e o seu Maciel pagaria pelo aluguel do salão. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia sem irritação. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, esse salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Olha isso, eles têm um local que é justamente como eu falei, é um local de oração. É o local onde eles recebem as pessoas para poderem fazer uma oração e levar a bênção dessa luz que eles têm ali. E a dona Isabel valoriza isso mais do que o dinheiro que ela poderia ganhar com o aluguel desse salão. Por mais que as crianças dela tivessem passando a necessidade de uma segunda refeição no dia. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe. Quer dizer, ela está falando, quando você crescer, você pode fazer se você realmente achar isso mais importante. Mas agora, isso é sagrado para mim, porque era sagrado para o seu pai. E é isso que nós vamos continuar fazendo aqui nessa casa. E olha o que ele ainda fala. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Olha isso, a resposta extremamente, como fala, né? Sem irritação. Calma. Ela respondeu extremamente firme. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, olha o que um espírito de envergadura moral elevada é capaz de inibir um espírito mais inferior. Então, o pequeno quis retrucar, porque ele tinha algo ainda borbulhando dentro dele. Mas a luz emitida pelo tórax da Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Apesar então de tudo aquilo que ele sentia, ele não conseguiu debater ainda com a mãe por conta da envergadura moral que ela tinha, né? Da quantidade de luz que ela emitia. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Olha isso. Ela não via aquele filho com irritação. Ela se via como uma instrutora que devia ser sensata e ponderada para ajudar ele no caminho futuro que ele teria mais para frente. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nélia, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe o Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nélia. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. Então, olha isso.
Toda essa conversa ainda era dentro do ambiente de oração, do ambiente, do momento da oração do lar deles. E aí a dona Isabel deu como encerrada a necessidade ali da conversa e pediu para que a mais velha então encerrasse em nome da família, e que foi o que ela fez. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos o coração. Então, olha isso, até a espiritualidade se sentiu, né, inclusive abençoada com tudo aquilo que aconteceu numa simples oração, num simples evangelho no lar. A gente não tem noção do que se passa no mundo espiritual quando a gente está envolvido, como nós estamos aqui agora. Por mais que a gente esteja cada um na sua casa, nós estamos sintonizados. A espiritualidade está sintonizada com todos nós. É por isso que a gente pede que antes do início dos nossos estudos, a gente consiga elevar o nosso padrão para alcançar esse auxílio da espiritualidade que aqui nos abençoa. E mais uma vez eu agradeço a toda essa espiritualidade e a oportunidade que nós temos aqui junto de fazer esse estudo, né? Agradeço e aí peço a vocês que agora vocês falem alguma coisa que achem, ou alguma dúvida, alguma coisa que achem que precisa aí ser complementado. Mas eu tenho certeza que isso ainda foge à nossa compreensão. É que você está com os dois aparelhos ligados, aí tem que desligar um deles, viu, pai? Mas se mais alguém quiser falar alguma coisa, Eu pensei muito naquela casa de Efraim, em Campinas, né? onde acolhe os moradores de rua. Eles não têm recurso nenhum lá, né? Nenhum. É verdade. E ele simplesmente usa todos os dias das orações, com todos. Tem dia de não ter no almoço e chegar um caminhão à tarde para o jantar. Todo dia chega coisa que ele não sabe nem de onde vem e chega. E por mais dificuldade que eles tenham, né? Você falou, porque eu não conheço lá, mas você falou que eles não deixam de acolher mais gente. Não, Se ele tiver que fala entrar, que entra mais. ele falou, quem bater na minha porta vai entrar. E ele põe todos para dentro. É o recurso, é o amparo na dificuldade que a gente fica claro que não falta, né? Ajuda bem, né? Ainda bem, né, Karen? Como a gente é abençoado. E esses grandes trabalhos também são, né? E tudo na nossa vida que a gente resolver colocar no mesmo caminho. É isso aí. Isso aí, muito bom. Muito bom. Bom, então, Agradece agradecendo de aí. tudo. Oi, Nona? A gente agradece de tudo, né? De tudo, Nona, de tudo. Em tudo. De tudo em tudo também, né? É. É. E Paulo também tem uma frase muito linda, né? Paulo fala assim, porque mostra essa responsabilidade de quem tem e também a bênção de quem não tem. Paulo fala numa das cartas dele, né? Sei viver na abastança e na penúria. Eu sei viver na fortuna e na pobreza. Então, esse é o cristão verdadeiro. Aquele que não maldiz nada, mas que aproveita tudo que tem à sua disposição para ser bem utilizado, sabendo que nada é dele, mas que tudo é, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, ajudar a quem tem menos do que a gente, né? É isso aí, É Marco. isso aí. Bom, hoje passamos mais um Bom. pouquinho do horário, né? Mais uma vez foi muito longo, mas eu acho que era necessário, né? É um capítulo cheio de muita coisa. Tá joia, Marcolino. Boa Um noite a beijo, todos. tá? Boa noite a todos. Agradecemos. Boa noite, muito Tchau, tchau. obrigada, Marco. Eu que agradeço.